Terça-feira, dia 27 de janeiro, bora acompanhar o que aconteceu no mercado nessas últimas 24 horas. E já começamos aí de forma positiva para algumas altcoins. Depois a gente vai dar uma olhadinha no Bitcoin para ver o que rolou, mas nesse momento a gente está vendo reações muito fortes da Pump, da Hype, que temos notícias para trazer para ela, tem a CHZ, ZEC também aí, que ficou esquecida no momento que as moedas de privacidade estavam entregando uma alta, mas agora ela está entregando seus 9%. A XS, por incrível que pareça, na semana passada já estava bem, tanto é que quando a gente abre o desempenho, nesse último mês ela entregou 185% de alta. Porém, entretanto, todavia, a XS ela faz aí parte daquelas moedas que caíram demais e precisa de muito mais para recuperar algo que elas já foram um dia. Agora, se a gente acompanha uma Pump, uma Hype, principalmente a Pump, ela foi uma que manteve muito bem, na minha opinião. A Hype ela sofreu demais, tanto é que hoje ela está cotada a 27 dólares, a gente já viu esse patamar que ela atingiu, porém na queda mais brusca que ela entregou, vimos aí ela atingir a zona dos 22, 23 dólares, vamos ver aí também graficamente como ela tá, mas ainda está na posição de top 16. Fora essas que a gente citou, uma ou outra entregando uma alta singela, como a LIT, que é a moeda da Lighter, um protocolo aí de derivativos que fez muito sucesso no seu lançamento, mas depois ali eu vi que foi meio difícil recuperar o que ela já entregou. Porém, nessa semana a gente tá vendo ela entregar uma alta de quase 20%. Rain é uma que estava muito bem. A River, que estava entregando uma alta forte, agora ela tá entregando um pouco mais de correção, em torno de 34%, mas ainda não estraga o desempenho que ela teve nesse mês. 1.100% de alta, é absurdo. Na semana a gente consegue ver esse desempenho um pouquinho mais distribuído. Por quê? Pump Hype, a alta da semana foi somente nessas últimas 24 horas. A River nem teve sua alta estragada. LIT ainda está no positivo também, cai em torno de 36%. Então, nessas últimas 24 horas, pelo menos as altcoins tiveram uma reação. Será que vai ser o bastante? Vamos olhar graficamente. Mas antes, vamos dar uma olhadinha também no top 200, porque às vezes aqui a gente encontra algumas movimentações bacanas. Começando pela moeda Kite entregando em torno de 9%, tem a DCR entregando 10% de alta, Monad também aí entregando quase 10% de alta, mas a Monad é triste, né? A gente viu ela entregar uma alta muito forte no momento do seu lançamento, depois estabilizou, perdeu bastante capitalização de mercado, tá na posição de número 162, com 215 milhões de dólares de market cap. Há uma ou outra aí que também já fez um sucesso no passado, como a própria XPL entregando seus 6%, mas na semana ainda tá muito singelo, só nesse mês entregando em torno de 20%. Então, de cara, a gente já acompanha que pelo menos o destaque realmente aí foi para as maiores. Então, moedas do top 100 entregando um ânimo um pouco maior. Tanto é que as quedas a gente vê que nem está tão forte para quem está caindo no dia de hoje. Polygon aí entregando seus 5% de queda, a Render também com 5%, e a Render é uma que estava positiva, então nesse mês ela continua entregando 36% de alta. Mas vamos ver graficamente como é que estão essas paradinhas. Começando pelo Bitica, a gente não teve tanta alteração de ontem para hoje, então seguimos dentro de uma lateralidade, é importante ele manter acima da região dos 84.700 dólares. No dia de ontem ele tentou uma recuperação, mas não foi o bastante ainda para a gente engolfar a barra que entregamos ali no dia 25. Porém, como eu falei, a gente vai acompanhar ao longo dessa semana e é muito importante sim que o Bitcoin se mantenha acima dessa região de suporte, mesmo que esteja ainda em lateralidade. Quando a gente aproxima um pouco mais o zoom do gráfico, ali na região dos 4 horas, tá? Na região não, né? No time frame de 4 horas, a gente já começa a ver movimentos interessantes. Por quê? O Bitcoin realmente está entregando aqui um fundo mais baixo que o fundo anterior, isso daí fica bem claro pra gente. Porém, quando a gente vai observar o RSI do Bitcoin, a gente começa a ver divergência. Por quê? A gente está visualizando o RSI entregando um fundo mais alto que esse fundo anterior que ele fez. E geralmente quando isso acontece, galera, é uma divergência bullish, tá bom? Então isso daí tende a ser positivo para o movimento que a gente quer acompanhar. Ou seja, se manter acima dos 84.700 dólares. Mas, como eu falei, vamos ter que acompanhar ao longo dessa semana. E quem se destacou bastante nessas últimas 24 horas foram as altcoins. Vamos começar pela Pump, porque a Pump aí, cara, é uma que eu queria ver como que tá o desempenho dela. Vamos lá, pegar Pump USDT. Eu quero pegar de uma corretora mais antiga, porque a gente consegue ver um pouquinho mais distante aí o seu tempo gráfico, né? Olha só que interessante. Vou tirar aqui os meus desenhos que eu fiz no passado. De fato, a Pump sofreu como qualquer outra altcoin, mas olha que interessante.
ela já está trabalhando acima das suas duas principais médias, tanto a de 8 semanas quanto a de 21 dias. E isso aqui, galera, caracteriza pra gente um desenho bem interessante que a galera gosta e indica uma possível reversão, que é o famoso ombro, cabeça, ombro invertido. Então, tudo está confluindo, obviamente que ela precisaria romper essa região aqui e se manter acima dela, mas mesmo assim tudo está caminhando para o melhor. RSI também entregando aqui fundos mais altos que os fundos anteriores, olha que interessante. Então, a situação está favorável mesmo para algumas altcoins. Então, a Pump, ponto positivo, mas novamente, a gente precisa aí de um desempenho um pouco melhor. E se o Bitcoin vier a entregar uma queda, é pouco provável que a Pump vai segurar nessa região. Mas outra que estava também aí entregando um desempenho positivo nessas últimas 24 horas foi a nossa queridinha Hype, a famosa Hyperliquid, né? Que fez muito sucesso no seu lançamento, mas a gente sabe que ela sofreu bastante também. Vamos pegar aqui o gráfico da própria Bybitona. Olha que interessante, galera. Ela também, nesse movimento curto de recuperação, está tentando romper as suas médias, já rompeu de 21 dias, mas o mais importante seria ela romper e se manter acima da média de 8 semanas. Outra coisa que a gente está visualizando aqui é que ela entregou um fundo mais baixo que o fundo anterior. Mas assim como o Bitcoin, quando a gente vai visualizar aqui no RSI, ela está entregando uma divergência que a gente interpreta como uma divergência bullish. Então a Hype, se o Bitcoin não azedar o moio, ela, a Pump, estão muito bem posicionados. Lembrando que a alta histórica da Hype foi ali na região dos 59, 60 dólares. Agora ela está a 27 dólares e 60 centavos, mas pelo menos é o início de uma tentativa de recuperação. Mas ainda assim, precisa de mais. A XS é outra que está surpreendendo, mas eu peguei o market cap aqui, vamos pegar diretamente o ativo, porque ela é uma que, para quem não lembra, né, ela faz parte do mercado de games. Só que games, cara, anda muito fraco ao longo desse ciclo, somente lá em 2021 a gente viu realmente essa narrativa chamar um pouco a atenção. Mas não dá para descartar esse curto prazo, que desde o fundo que ela entregou aqui no dia 1 de janeiro, até o topo que ela entregou aqui mais ou menos no dia 23, cara, foi 300% de alta. Então isso daí a gente não pode descartar. Rompeu suas principais médias, tá tentando fazer fundos mais altos que os fundos anteriores, acima das principais médias de curto prazo, como a de 8 semanas, 21 dias, e até mesmo algumas médias de longo prazo, como a de 365 dias e a de 200 dias, que a gente gosta de acompanhar bastante. Mas é só tirar o zoom do gráfico que a gente sabe que a XS precisa de muito. Mas muito mais para ser algo que ela já foi no passado. Então, é um movimento atípico que moedas pequenas realizam ao longo do tempo aí no mercado cripto devido a um alto volume momentâneo que elas acabam acumulando. Mas, galera, não dá para a gente se enganar com isso daqui. Moedas muito pequenas, não necessariamente sem fundamentos, mas em narrativas que não detêm atenção, é muito perigoso. A gente já sabe que as altcoins estão sofrendo demais, imagina essas. Então é batata você olhar agora, putz, a AXS vai voltar a subir, mas aí depois ela entrega uma correção aí de 60% ou até mais, tá? Então, não pode crescer o olho assim, não. E por último, nada menos importante, também queria dar uma olhadinha na ZEC, porque ela foi uma que sofreu. Para quem não lembra, um tempo atrás, a ZEC, ela teve um problema aí na sua diretoria, por assim dizer, pois parte dos desenvolvedores dela saíram do projeto, por isso que no momento que Dash estava subindo, entre outras de privacidade como a própria XMR, a ZEC ela não entregou essa alta. Ela só entregou aqui essa alta no final do ano passado, que foi de setembro a mais ou menos dia 10 de novembro, tá? Então ela não conseguiu recuperar, mas, cara, eu vou falar a realidade. Eu esperava que ela cairia muito mais. Só que a gente também não pode descartar. Galera, ela tá fazendo um padrão baixista aqui tranquilamente, né? Que é aquele famoso triângulo de baixa. Então, já não gostava tanto do ativo assim, não vai ser agora que eu vou comprar. E agora ela tá mostrando muito mais pra gente que ela vai tentar cabecear as suas médias, utilizar como resistência e até mesmo essa linha de tendência de baixa. Então toma cuidado. Por mais que ela fez um sucesso, as de privacidade pelo menos estão entregando um desempenho melhor. A gente pode pegar até a XMR só para fins comparativos. Ó, vou pegar aqui dessa MSCI mesmo. Ó, ela que estava constantemente entregando uma alta, já entregou uma correção muito forte, né? Do topo que ela atingiu na região dos 800 dólares até esse exato momento foi uma correção de 42%. Só que ela
mantém uma tendência de alta bem mais sólida, né? Tanto é que agora, para falar a realidade, ela está testando o seu topo histórico que foi construído lá em abril de 2021. Então, eu não sou muito fã das moedas de privacidade para operar, mas quem está acompanhando aqui a Monero sabe que ela está numa tendência que não foi perdida ainda, mesmo que ela entregou uma queda relevante como essa. Então, altcoins foram quem se destacaram realmente nessas últimas 24 horas. Bitica aí também está se mantendo, mas a gente tem que acompanhar muito mais ao longo de semana. Também vamos observar o que anda acontecendo no universo das finanças descentralizadas. Para quem não sabe, a gente também traz um vídeo toda sexta-feira exclusivo somente sobre o mercado das finanças descentralizadas. Para você que gosta de pool de liquidez, mercado de empréstimos, cara, acompanhe nossos vídeos da sexta-feira. E lembrando também que as nossas vagas na mentoria de Fazeiros estão abertas, tá? Então, olha só, que interessante, galera. Quando a gente acompanha o TVL, até me surpreende, porque o TVL continua muito constante. Por mais que a gente passou por uma correção, assim como o próprio Bitcoin, que veio lá de outubro de 2025 até esse exato momento, a tendência de alta no TVL, que é o total de dinheiro que tem dentro do universo DeFi, continua aí nessa tendência de alta. Agora, quando a gente olha os principais protocolos, o que a gente não gosta de ver é protocolos que a gente gosta sofrendo. Então, pegando a métrica dos últimos 7 dias, que dá um parâmetro um pouco melhor. Sofreram como todas as altcoins, mas menos. Então a gente vê a Aave, que é a maior, caindo quase 5% ao longo desses 7 dias. Lido também em torno de 5% por parte da Endlayer. Binance ali, que pega os stakes de Ethereum, caiu em torno de 8%. EtherFi, seus 11% de queda. Sky com 11%. Spark com 9%. Tudo negativo. Então, o que dá a entender é que a queda nas altcoins corroboraram, porque, querendo ou não, a maior parte aí da Aave também é contribuída com Ethereum, Bitcoin. Então, essas quedas são um pouco relevantes. Agora, quando a gente acompanha o mensal, a gente vê que o desempenho ainda segue muito positivo na relação de entradas e saídas, que acaba contribuindo aí junto com a desvalorização ou valorização do ativo. E o destaque dos maiores é a própria Morpho. Lembrando que a Morpho faz parte do mercado de empréstimos, tem mecanismos diferentes da própria Aave, mas é uma que continua bastante sólida, tá? E também vale destacar que a Tether Gold cresceu demais, obviamente contribuindo ali com o momento do ouro, né, que anda muito positivo. E tem outros protocolos aí que a galera gosta, que a gente vê que até ficou um pouco destacado, como a própria a Sky, né, que estava muito bem a níveis de token, mas perdeu um pouquinho em TVL nos últimos 7 dias. Comentando brevemente sobre o volume, quando a gente pega o volume das principais redes, cara, por mais que a gente teve uma alta gradativa no volume no começo desse ano, a gente está bem lateral do volume comparado ao ano passado. Então, nada exuberante, como a gente teve lá para meados de outubro, mas ainda assim a gente acompanha que anda tudo muito sólido. E a Solana é quem detém o maior volume. Não estou falando de quantidade de capital dentro da rede, mas quando a gente fala de volume, continua tendo muita atenção aí por parte da Solana. Inclusive, tem algumas notícias para trazer para vocês que contribuem com essa informação. Nos últimos 7 dias, Solana aí movimentando mais de 30 bilhões de dólares, BSC na segunda colocação com 16 bilhões de dólares e Ethereum na terceira colocação com 13 bilhões de dólares. Aí abaixo a gente sabe que são as redes menores. Nas últimas 24 horas, Solana também dominando. E a Ethereum, pelo menos numa acendida, brigando fortemente com a própria BSC. Agora, funilando um pouco mais sobre as aplicações, a Uniswap vem detendo bastante desse volume, tá? Então, por mais que a Solana, ela detém bastante volume, ela é bastante dividida. Tem essa Bison, tem a Modify, tem a Pump, tem a Meteora, tudo pegando uma parcela desse volume. Agora, quando a gente acompanha em uma Ethereum da vida, em uma Base da vida, acaba concentrando bastante coisa na Uniswap. Mas, de qualquer forma, assim como as redes, a gente vê que o volume nas DEX especificamente também aí continua sendo mantido. Então, o universo DeFi continua ativo, mesmo com as baixas que a gente anda enfrentando, tá? Agora, quando a gente pega níveis de receita, olha que curioso, né, galera? A gente tem na primeira colocação o Tether, a Circle, isso daí poupa comentários, mas outras notícias que eu vou trazer, e até mesmo dessas informações que a gente acaba observando no DeFi Lama, é que a Solana, ainda assim no curto prazo, principalmente, boa parte desse volume vem da negociação de meme coins. Então a Pump continua na terceira colocação como a maior aplicação do DeFi a níveis de geração de receita. Ela ganha da Hyperliquid, ganha do Matrão da vida. Grayscale anda gerando bastante receita através de seus produtos. Sky está na 10ª colocação também. Bots da rede Solana também anda muito bem, como GMGN, Meteora. Só nessas últimas 24 horas a gente extrai essas informações. Agora, pegando os últimos 7 dias,
Não muda muito. A Pump continua ali entre o top 4. Hyperliquid ganhou um pouquinho aí nessa numeração. Se a gente visualiza os números, cara, a diferença é de 5 milhões de dólares ali de receita. Então, a Solana, a movimentação ainda tá vindo da parte da galera DGen. E por último, nada menos importante do universo das finanças descentralizadas, a níveis de fluxo de capital, isso contribui bastante com o que a gente traz de informação recentemente da Ethereum. Porque nessas últimas 24 horas, na relação de entradas e saídas e o que sobrou ali no ecossistema que não saiu, a gente viu que a Ethereum continua muito forte. A Arbitrum saiu e entrou bastante grana, mas a Ethereum conseguiu reter aí parte desse capital, o que acaba corroborando com as informações que a gente trouxe na semana passada. Número de transações ativas, número de usuários, taxas lá embaixo. Então a Ethereum é uma rede em evidência, mas a DGen, que é a galerinha ali que curte uma insalubridade, continua na Solana, e eu não sei se a gente vai ver essa galera no Ethereum. Mas o Ethereum, poupa comentários, é infraestrutura forte para outros tipos de aplicação. A Solana, a galera DGen gosta demais. E só aquela pausinha rápida, galera, lembrando a você que as nossas lives exclusivas estão rolando para os nossos membros. 3 lives semanais com conteúdo de qualidade. Então, para você que não é membro, fica o convite aí, por menos de uma pizza por mês, você garante acesso a essas lives, onde a gente traz a nossa carteira, a gente traz ali busca por pool de liquidez, análise para trade. Então não vacila, link aqui na descrição, torne-se um membro com a gente. Antes da gente ir para as notícias, é válido relembrar também que amanhã é um dia bastante importante, porque vai ter a famosa reunião do Fed, vai sair se vai ter aumento ou não na taxa de juros, então fiquem espertos que no período da tarde, em torno de 3h30 a 4h30 da tarde, vai sair todas essas informações. Às 4 horas, galera, vai sair ali o dado de aumento ou não da taxa de juros, mas a gente vai ver um pouquinho das expectativas que já andamos comentando com vocês. Não vai ter o corte na taxa de juros, tá? Mas o que é importante é o que o senhor presidente do Fed, Jerome Powell, vai falar no microfone. Pode ser que ele não fale nada, mas como é a primeira reunião do Fed do ano, a gente pode ter algumas informações importantes e a gente vai separar tudo elas aqui para vocês, tá bom? Falando ali sobre o rate, se vai ter ou não corte na taxa de juros, galera, a gente já tinha comentado, também o senhor Jerome Powell já tinha antecipado um pouquinho dessas movimentações. Primeira reunião do ano, não vai ter corte na taxa de juros, então atualmente estamos em 350 a 375 pontos. Aqui mostra pra gente que vai manter. Na próxima reunião, que vai ser no dia 18 de março, também a galera especula que não vai ter o corte. Lá para 29 de abril, também a maioria do mercado não especula um corte na taxa de juros, somente lá para a reunião de junho. Só que, vamos ver o que ele vai falar amanhã, porque isso daí tende a mudar ao longo do caminho. Mas, mediante as incertezas que a gente anda passando na macroeconomia, faz muito sentido a gente não ter cortes atualmente, mas também sabemos da pressão que o Fed está recebendo nesse momento aí de incerteza. Então, por isso, galera, mais uma vez, reunião de amanhã importantíssima para a gente acompanhar o que vai acontecer ou talvez tentar antecipar o que pode acontecer nas próximas reuniões. Começando com a primeira informação aqui para vocês, galera. Algo que a galera vem acompanhando também é a questão do hash rate do Bitcoin. O que acontece, galera? O hash rate do Bitcoin mostra pra gente o poder computacional. Então, é basicamente o tanto de máquinas que tem ligado no mundo, mas a gente não fala em números de máquinas. A gente fala ali em terahashes, que é a quantidade ali de poder computacional que tem na rede do Bitcoin. E desde a alta que a gente entregou, principalmente durante a queda, a gente viu cair bastante esse poder computacional. Mas isso é uma característica, galera, do mercado de mineração do Bitcoin. Isso daqui tende a ser equalizada, porque para quem não sabe, tem um ajuste na rede da dificuldade dessa quantidade ali de poder computacional que tem na rede do Bitcoin. Então, a cada 15 dias, isso daí dá uma estabilizada. Só que a gente teve uma queda severa nessa última semana. Ou seja, teve bastante máquinas sendo desligadas. Isso não contribui negativamente para a rede. Como eu falei, isso daí tende a ser ajustado, mas mostra pra gente um pouco mais sobre o momento delicado também que anda no ecossistema do Bitcoin. Por quê? Esse mercado é um mercado muito voraz, é pra gente que tem grana pra caramba. E as mineradoras menores acabam sofrendo nesses momentos, principalmente ali de baixa ou até mesmo de pouco interesse no ecossistema do Bitcoin.
Então, quando a gente visualiza isso daqui, é nada mais, nada menos que um reflexo que é atingido principalmente esses menores mineradores do Bitcoin. Mas como eu falei, isso daí tende a ser equalizado ao longo do tempo, tá bom? Agora, outra informação que aí vai na contramão, por quê? O dólar americano ele perdeu mais de 10% do seu valor nos últimos 12 meses. Então isso daí contribui com mais uma informação, né, que a gente vem acompanhando ao longo desse tempo, que o dólar ele vem sofrendo demais, principalmente nesses momentos de incerteza. Não é à toa que a gente vê prata e ouro subindo, porque é a principal fuga dos grandes investidores. Mas isso também é muito mais um reflexo do sistema que a gente tem atualmente rolando pelo mundo. Por quê? A única solução para qualquer tipo de problema que a gente vê nos países, e nesse caso nos Estados Unidos, é a impressão de dinheiro. Então, quando a gente fala de salvação, cara, é o Bitcoin. Tem outros metais preciosos aí, como o ouro e o prata, que a gente já vê que é a fuga dessa galera, mas a longo prazo a gente sabe que o Bitcoin é implacável, justamente pelas características que ele tem. Então, isso daqui, cara, é só um alerta para você ver. Tem outras coisas que vai salvar o seu capital, mas não é a moeda fiduciária. A próxima notícia, que eu achei bem interessante, foi publicada pela própria BlackRock. Ela trouxe um gráfico para gente demonstrando como que está sendo distribuído atualmente as porcentagens de capital e também desenvolvimento no setor de RWA nas redes. Então a gente tem a Ethereum como a principal. Então, por mais que a gente vê Solana trazendo alto volume, a gente vê outras redes trazendo algumas notícias bacanas, a Ethereum é a principal infraestrutura que os grandes, que quem está construindo realmente aqui nesse mercado, ainda acaba optando. Então, só ela domina ali 65% dos ativos tokenizados, que seja ações, que seja treasuries, que seja até mesmo ali commodities. Então, Ethereum continua sendo a bola da vez quando a gente fala desse setor. Ainda falando sobre Ethereum, saiu uma notícia bem interessante, tá? Por quê? Querendo ou não, boa parte das empresas que estão correndo atrás de ser treasury company de Ethereum, ou as que já são e continuam acumulando mais Ethereum, tem uma arma muito forte que é o stake do Ethereum, coisa que outros tipos de ativos não têm. Por exemplo, tem diversas ações que não tem nenhum tipo de rendimento e elas ficam lá paradas e você fica à mercê da valorização. O Ethereum, pelo menos, tem o seu stake para contribuir com a rentabilidade, o que acaba também tirando moeda de circulação, isso daí contribui para o próprio preço do ativo, mas essa notícia que eu achei interessante é que a Bitmine, que ela tem grana pra caramba ali de Ethereum em stake, isso daí não é o valor total, porque a galera não deixa todos os Ethereums travados, até porque tem a fila ali do stake de Ethereum, mas só em rentabilidades de receita anual, 164 milhões de dólares ali na bag da Bitmine pelos Ethereums que ela tem em stake. Então, olha esse poder. Por mais que a rentabilidade do Ethereum atualmente não seja das melhores, a gente sabe do potencial que esse mercado tem. Agora, Solanilda, hein? A nível de visão do institucional, de visão dos grandes investidores, ainda continua sendo um ativo forte, tá? Se a gente pega de fluxo de capital positivo que rolou na semana passada, Solana é a campeã. Por mais que a nível de capital de dólar não é lá aquelas coisas, mas dos ativos importantes, por assim dizer, né, dos maiores, ela foi a única que teve entradas líquidas. Então, quando a gente pega graficamente, poxa, olha só, se a gente pega diariamente, teve 3 dias negativos. Não, 4, ó, tem uma pinguelinha vermelha aqui. Mas ela continua positiva. Então, esses ativos, querendo ou não, estão muito bem posicionados na visão do institucional. Basta a macroeconomia tirar o pé da nossa janta, porque potencial de explodir vários ainda tem, principalmente na visão dos ETFs, tá bom? Então, Solana muito bem posicionada nesse mercado. Outra coisa aí que eu também vi que eu achei interessante, primeiro de ETF da Avalanche chegou no mercado dos Estados Unidos. A VanEck aí tá lançando o fundo da Avax, mas também é outra que a gente pode acompanhar esse desempenho. Porém, né, galera, se a gente for acompanhar ETFs que não são os maiores, tipo Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana, cara, estão tudo no limbo. Pega uma link da vida aqui. Olha só, tem dia que nem entra capital. Então não sei se a VAC vai ser uma, assim, de grande atenção,
mas é válido a gente estar acompanhando. A próxima notícia, galera, que eu achei também um tanto quanto curiosa, é que depois do lançamento do HIP3, que é uma função na Hyperlite, basicamente qualquer um consegue criar um ativo para ser negociado no mercado futuros. Claro que tem os parâmetros, eu não posso chegar e criar um ativo aleatório, mas boa parte que foi criado por conta dessa função foram as commodities. Então, teve assim um aumento muito forte no Open Interest da Hyperlite, o que também trouxe ela a se manter na posição de geração de receita absurdo. Então, mais de 793 milhões de dólares ali que teve um aumento no seu Open Interest, que é a quantidade de dólares que tem no mercado futuros delas, justamente corroborado pelo mercado de commodities, que cresceu muito forte lá dentro. Então é algo bem interessante que contribui até mesmo para a valorização do próprio ativo. Tudo bem que a valorização do Open Interest vem acontecendo ao longo das últimas semanas, porque essa função foi lançada lá em outubro, mas a maioria dos ativos começaram a ser criados com eficiência agora nesse mês. Então, querendo ou não, notícia extremamente positiva. Outra coisa que eu achei bem bacana, só que que não é um ativo, né? Mas é uma aplicação muito forte que foi proveniente do mercado cripto. A Polymart. A Polymart, a gente vê realmente uma atenção muito forte em cima da sua aplicação, que basicamente é uma bet. Então não é um cassinão online, é uma bet que a galera aposta se o mercado vai subir, se o mercado vai cair, se o Trump vai falar merda, se o Trump não vai falar merda, se o governo dos Estados Unidos vai ter a paralisação, se não vai ter. Então qualquer coisa você consegue apostar lá e tudo é feito por contrato inteligente. Mas ela cresceu tanto que também ela fechou ali mais um acordo de parceria com um time fortíssimo lá nos Estados Unidos, tá? Uma das principais ligas que tem lá nos Estados Unidos. Tudo bem que futebol nos Estados Unidos não é lá aquelas coisas, mas a gente vê que a níveis de evidência da aplicação não deixa de ser uma notícia positiva para ela. E aí volta o questionamento. Polymart vai lançar uma ação ou uma cripto? Eu acho que é uma ação. Por último, nada menos importante que corrobora com toda essa movimentação que vem acontecendo na Solana a níveis de volume é a Pump Fun. Galera, a Pump Fun só nesse último dia, ela teve mais de 350 tokens graduados. O que quer dizer? Para quem não sabe como funciona a Pump Fun, ela basicamente tem um mercado que qualquer um consegue criar a sua criptomoeda, só que ela funciona até X capitalização de mercado desse ativo que você criou, somente dentro da plataforma deles. Se não me engano, é em torno de 50 mil dólares ali de capitalização de mercado. Enquanto não atingir 50 mil dólares, não é um token graduado. Então a galera só compra e vende lá dentro. Só que depois que atinge 50 mil dólares, aí ele vira um token graduado, já insere um pool de liquidez ali nas DEX para a galera estar conseguindo negociar. Então, de ontem para hoje, a gente teve 350 tokens graduados. Então, cara, boa parte do volume da Pump Fun, como eu falei, é da galera degenerada. Então, vamos ver em um momento mais sólido no mercado, onde a atividade on-chain não vai estar somente direcionada para essa galera DGEN, onde que vai estar o volume? Não duvido nada ainda ser mantido na própria Solana. Agora, se você não tem uma corretora ao seu lado para contribuir com as suas ferramentas no mercado cripto, considere a Bybit, porque para negociar, ela tem as taxas mais baratas do mercado, spot é a taxa zero, para mercado futuros é a mais barata que tem, e fora que você criando sua conta com o nosso link, você já recebe um bônus ali de mais de 200 dólares só para você chegar chegando na corretora. Fora que ela tem ferramenta para pagamento com Pix, então é só você ler um QR Code ali de uma conta normal, pelo aplicativo da Bybit, se você tiver saldo, dá para pagar tranquilamente. Tem ferramenta de cartão, então assim, é uma excelente aliada para você no mercado cripto. Obviamente que você não vai guardar suas criptomoedas de hold aqui na corretora, porque a gente tem universos descentralizados para você realmente ter sua custódia do ativo. Mas para ferramentas, para facilitar sua vida no mercado cripto, Bybitona, link aqui na descrição. Então, nessa terça-feira, cheio de notícia e movimentação interessante, Bitcoin teve seu movimento mantido ainda acima da região de suporte, é o que a gente gosta de acompanhar. Amanhã tem reunião do Fed, então cuidado, porque dependendo do que ele falar, pode trazer volatilidade para o mercado. E atenção foi hoje para as altcoins que tiveram uma movimentação interessante. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está todo dia aqui no canal Insalubres trazendo um conteúdo de qualidade para você. Então não vacila, se inscreva e também não deixe de acompanhar a nossa área de membros. A gente traz 3 lives exclusivas para os nossos membros toda semana. Então menos de uma pizza por mês você já garante esse acesso exclusivo. Mas valeu, falou!